E é claro que a indústria farmacêutica, ela sofreu uma pressão durante essa pandemia, por isso está aqui o Dr. Nelson Mussolini para compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência e falar um pouco sobre as lições para o setor aí da pandemia, por favor. Então, eu não tenho a mínima dúvida que a pandemia deixou lições do que temos que fazer e o que não devemos fazer, né? Então, o Dr. Barra Torres sabe disso, porque eu já elogiei em público a atuação da Anvisa, né? A Anvisa se mostrou um órgão de Estado e não um órgão de governo. Se fosse um órgão de governo, com certeza nós teríamos muito mais mortes. E o Dr. Barra Torres sabe disso. Foi um órgão de Estado. Saúde não pode ser vista, e aí um aprendizado que nós temos que ter, como órgão de governo. Saúde é um órgão de Estado. Então, não adianta medidas que não sejam medidas de Estado. Então, nós temos que parabenizar, e uma lição muito grande, a importância que nós tivemos na Agência Nacional de Saúde. Isso ajudou muito a indústria farmacêutica. A agência se mobilizou, a nossa agência fez um trabalho fenomenal de autorizar que a indústria pudesse produzir com IFAs diferentes daqueles que estavam registrados para manter a oferta dos produtos. Nós tivemos problemas seríssimos de oferta de produtos, todos vão lembrar da falta dos produtos para intubação, os anestésicos para intubação. Pessoas morreram porque não conseguiram ser entubadas. Nós tivemos indústrias da nossa entidade que passaram a trabalhar 24 horas por dia, né? Do dia para a noite precisaram trabalhar 24 horas por dia, que tiveram que montar linhas de produção. E para fazer uma linha de produção farmacêutica, precisa de uma autorização da Anvisa, porque ela tem que ter um padrão de qualidade altíssimo. Um pequeno erro numa fábrica nossa mata a gente, não cura a gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E a gente teve, dentro da pandemia, uma ação muito grande. Eu digo que nós temos a obrigação de agradecer aos médicos, aos enfermeiros, aos motoristas de ambulância, ao pessoal da nutrição dos hospitais, há um exército de pessoas que defenderam o país contra esse mal que foi o Covid. Mas nós tínhamos... Todo o exército precisa de munição. E a indústria farmacêutica brasileira não faltou a munição. Tá? Tivemos problemas logísticos de munição? Tivemos problemas logísticos de munição. Principalmente num país em que 95% dos IFAs utilizados na saúde vem de fora do país. Isso é um problema seríssimo. No outro painel já foi colocado o risco que existe, tá, de uma futura pandemia. A próxima pandemia virá. A gente não tem a mínima dúvida disso. A Anvisa sabe disso, o Dr. Jacó sabe disso, todos nós sabemos que a próxima pandemia virá. Então nós temos que estar, olhar com um pouco de cuidado nos erros que cometemos, nas lições que nós não aprendemos, né, para fazer melhor, para não deixar acontecer o que aconteceu. 700 mil mortos é um absurdo, tá, num país como o Brasil. Tá? Uma grande lição que nós tivemos, mais uma, nosso sistema de vacinação, nosso PNI é um exemplo para o mundo. Na Itália, precisou-se criar pontos de vacinação. Nos Estados Unidos, teve que se criar em ginásios pontos de vacinação. Nós não precisávamos fazer isso. Num país continental como o nosso, nós temos um sistema, tá, que, apesar de muito precarizado, conseguiu vencer esta batalha. Então, são lições. Precisamos fortalecer o nosso PNI, nós precisamos olhar a produção local de insumos farmacêuticos ativos, como que a gente vai, durante esse curto período que nós vamos ter entre a última pandemia e a próxima pandemia, como nos preparar para a próxima guerra.